Brasil repassa dados do PCC e CV aos EUA para evitar rótulo terrorista. Nesse vídeo vamos falar sobre risco de sanções ao Brasil. Brasil repassa dados sobre PCC e CV aos EUA para evitar classificação como terroristas. A aprovação de Lula subiu de 46% para 51% após discurso soberanista contra tarifaço. Classificação terrorista abriria caminho para sanções e intervenções americanas no Brasil. Encontro entre Lula e Trump na Casa Branca esperado para abril. Se os Estados Unidos classificarem o PCC, Primeiro Comando da Capital, e o CV, Comando Vermelho, como organizações terroristas, o Brasil pode enfrentar consequências econômicas sérias, sanções americanas, restrições a transações financeiras internacionais e uma narrativa que abre espaço para interferências nos assuntos internos do país. É para evitar exatamente esse cenário que o governo Lula está adotando uma estratégia discreta, repassando dados sobre o combate ao crime organizado aos americanos, enquanto mantém o tom amistoso para não comprometer o encontro com Trump previsto para abril. A estratégia é conduzida pelo Itamaraty e inclui apresentar aos EUA um portfólio de ações do governo brasileiro contra o crime organizado, a aprovação da PEC da Segurança, o projeto de lei antifacção, que aguarda a sanção de Lula, e operações da Polícia Federal como a Operação Carbono Oculto, que mira o braço financeiro das organizações criminosas. Por que a classificação terrorista assusta o governo? A lógica é simples e preocupante. Quando os EUA classificam uma organização como terrorista, eles ganham justificativa legal para agir contra qualquer país ou entidade que tenha relações com esse grupo, incluindo a aplicação de sanções econômicas. Aliados do governo citam o precedente da Venezuela. Trump associou lideranças do regime Maduro ao narcotráfico e usou isso como justificativa para a intervenção militar. O Brasil não quer estar nessa posição. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já enviou aos Estados Unidos informações sobre criminosos que operam no Brasil a partir do território americano, reforçando que a cooperação pode ser feita de forma técnica e financeira, sem a necessidade de uma classificação que exporia o país a riscos geopolíticos. O cálculo eleitoral por trás da cautela. Há também uma dimensão política doméstica importante. Quando Trump anunciou tarifas contra produtos brasileiros em julho, Lula adotou um discurso soberanista duro e saiu ganhando nas pesquisas. A aprovação do governo saltou de 46% para 51%, enquanto a desaprovação caiu de 51% para 44% segundo a Quaest. O discurso de que o Brasil não aceitará ser tutelado por ninguém mobilizou o eleitorado. Só que agora o cálculo mudou. Um encontro de Lula com Trump na Casa Branca em ano eleitoral seria um trunfo de imagem enorme, e o governo não quer sacrificar isso por uma briga com Washington. A tensão entre o discurso soberanista e a necessidade do encontro está no centro da estratégia atual. O que isso significa para você? Para o mercado financeiro, a relação Brasil-Estados Unidos é um dos termômetros mais sensíveis do risco país, indicador que mede o quanto os investidores exigem de prêmio para investir no Brasil em vez de em ativos mais seguros. Qualquer escalada de tensão com os Estados Unidos, seja por tarifas, seja por classificação de facções como terroristas, tende a elevar esse risco, pressionar o dólar e encarecer o financiamento externo do país. Por outro lado, um encontro bem-sucedido entre Lula e Trump em abril pode sinalizar estabilidade na relação bilateral, o que seria bem recebido pelos mercados. O Itamaraty está tentando construir exatamente esse desfecho, caminhando na corda bamba entre a soberania nacional e a necessidade de manter os Estados Unidos como parceiro estratégico. E você, acha que o Brasil deveria ter uma postura mais dura contra a eventual classificação do PCC e CV como terroristas, mesmo que isso comprometa o encontro com Trump, ou a cautela diplomática é o caminho certo? Deixe a sua opinião nos comentários.